Bom dia, 30 de maio de 2026. Aqui quem vos fala é o evangelista Gerson Santos. E eu queria, na manhã desse dia, compartilhar uma palavra das Escrituras Sagradas, que se encontra no Evangelho de Cristo, segundo escreveu João, no seu capítulo 13, a partir do verso 18. O apóstolo João nos narra, quem sabe, um dos textos mais discutidos, que fala acerca que Jesus prediz a traição de Judas. João 13, a partir do versículo 18, que nos diz assim: Não digo essas coisas a todos vocês. Conheço os que escolhi, mas isto cumpre as Escrituras que dizem: aquele que come do meu alimento voltou-se contra mim. Eu lhes digo isso de antemão, para que quando acontecer, vocês creiam que eu sou aquele de quem falam as Escrituras. Eu lhes digo a verdade: quem recebe aquele que envio, recebe a mim. E quem recebe a mim, recebe o Pai que me enviou. Então Jesus sentiu profunda angústia e exclamou: Eu lhes digo a verdade, um de vocês vai me trair. Os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. O discípulo a quem Jesus amava ocupava o lugar ao lado da mesa. Ao lado dele a mesa. Simão Pedro lhe fez um sinal para que perguntasse a quem Jesus se referia. Então o discípulo se inclinou para Jesus e perguntou: Senhor, quem é? Jesus respondeu: É aquele a quem eu der um pedaço de pão que molhei na tigela. E depois de molhar o pedaço de pão, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Quando Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. Então Jesus lhe disse: O que você vai fazer, faça logo. Nenhum dos outros à mesa entendeu o que Jesus quis dizer. Como Judas era o tesoureiro, alguns imaginaram que Jesus tinha mandado que ele comprasse o necessário para a festa ou desse algum dinheiro aos pobres. Judas saiu depressa e era noite. Glória a Deus. Espírito Santo da verdade, nos traz, ó Pai, o entendimento da Tua palavra. Que a nossa mente venha ser levada cativa ao Senhor. E que cada palavra dita seja inspirada pelo Teu precioso e adorável Espírito Santo. Amados ouvintes e amantes da palavra de Deus, esse texto traz muitas reflexões. Essa passagem a qual Cristo prediz a traição de Judas nos faz criar sede para voltar a ler esse texto inúmeras vezes. Interessante que o que antecede essa predição de Cristo acerca da traição de Judas, no capítulo 13 vai narrar
acerca de Cristo lavar os pés dos discípulos. E Jesus declara que todos estão limpos, a não ser um, que era para se cumprir as Escrituras, que é o filho da perdição. Mas no verso 18 a seguir, Jesus está deixando claro para todos os discípulos que ali estão, em que ele conhece a todos que ele escolheu, e ele declara: aquele que come do meu alimento voltou-se contra mim, fazendo alusão ao que Salmo diz no capítulo 41, no verso 9. Dessa mesma fala, aquele que come pão comigo levantou-se o seu calcanhar. E Jesus deixa claro que quando isso acontecer, todos vão entender que ele é o Cristo, que ele é o que as Escrituras disse que viria como Salvador do mundo. E a alma de Jesus sente uma angústia. O Espírito de Jesus se perturba dentro dele. Jesus se inquieta. Porque Jesus, sendo Deus onisciente, onipotente, onipresente, mesmo sabendo todas as coisas, Jesus se preocupa com Judas. E Jesus faz uma declaração, irmãos, antecedendo a traição de Judas. Ele declara isso em uma mesa, na celebração da Santa Ceia. E Jesus diz: um de vocês vai me trair. E começam os discípulos a olharem um para o outro sem entender nada. Porque até então é uma revelação bombástica. Nenhum dos discípulos, aparentemente, tenham tido comportamentos dignos de traição ou de suspeita de traição. Então isso causa um nó na mente dos discípulos. Mas como pode? Todos são apaixonados pelo Senhor. Todos fazem de tudo para estar ao teu lado. Eu não vejo ninguém, pensamentos meus, dos discípulos naquele momento. Eu não vejo ninguém saindo falando mal do Cristo. Eu não vejo ninguém caminhando de má vontade. Eu não vejo ninguém murmurando das caminhadas longas e das palestras longas do Mestre. Eu não vejo ninguém reclamando de Jesus curando pessoas em que, quem sabe, os discípulos conheciam e achavam que não merecia aquela graça. Então eles ficam sem saber de quem é que Jesus está falando. E me chama a atenção que Pedro, ele poderia perguntar diretamente para Cristo. Pedro poderia perguntar para Cristo de quem ele estava se referindo. Mas Pedro não faz. Mas Pedro conhece alguém que é mais íntimo de Jesus do que ele. Pedro se apega a uma pessoa que tem um vínculo de amizade, de comunhão com Cristo mais intenso, mais sólido do que o dele. E Pedro faz sinal para João, o chamado discípulo amado. João está com a sua cabeça inclinada no peito de Cristo. Então Pedro faz sinal para ele, para que ele perguntasse a Jesus.
de quem Jesus estava